Seja bem-vindo ao Panorama do Apocalipse. Vamos para a nossa última aula, a aula 8. Seja bem-vindo. Vamos iniciar então a nossa aula, vamos fazer primeiramente uma oração pedindo a Deus para nos abençoar nessa aula. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais essa aula, a última aula do nosso curso. Abençoa tudo que será feito aqui, nós pedimos a direção do Teu Espírito Santo para nos guiar nessa aula e o Senhor possa falar ao coração de cada pessoa que assistir essa aula. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje é a nossa última aula e também teremos uma avaliação após essa aula e você então já pode entrar na plataforma, fazer essa avaliação, esse pequeno teste, uma verificação da aprendizagem. Então você não esqueça de fazer isso aí, porque a conclusão do curso é com essa avaliação. Lembrando também que tem a avaliação que a gente considera ali parte da avaliação, assistir os vídeos e também preencher as apostilas. Então, faça isso e conclua o teste, essa avaliação, que com certeza você vai ser aprovado, porque é uma avaliação bastante simples e objetiva. Mas é importante você assistir os vídeos, ou mesmo dar uma lida geral nas apostilas antes de ir para esse teste. Muito bem, vamos para a nossa revisão da última aula, aula 7, que nós falamos sobre o milênio. Vamos fazer aqui uma rápida revisão. Lembrando que o milênio é logo depois da volta de Jesus Cristo na Terra, e ele vem, a volta triunfal dele, ele vem para destruir o exército do anticristo, todos aqueles exércitos aliados, e estavam ali cercando Israel para destruir Israel, e então nessa hora Jesus volta para socorrer Israel, destruir o anticristo, o exército dele, na verdade, aprisionar o anticristo e o falso profeta, né, e instituir o reino milenar dele, que é o milênio, que nós, na escatologia, chamamos de milênio. E o milênio tem, então, essa consideração que é um período de 1000 anos durante o qual Cristo vai reinar plenamente sobre o mundo. Será um tempo de paz, de harmonia, aqui na Terra, com Jesus reinando. O governador, o grande presidente vai ser Jesus, de todas as nações, e juntamente com os salvos, aqueles que estão com Cristo, né? Todos que estarão com Jesus, todos nós vamos fazer parte desse reino milenar. É um reino de justiça, exatamente de acordo com os princípios de Deus. Quando será? Logo após a volta triunfal dele, no final da grande tribulação, o Senhor será rei de toda a terra. E lembrando aqui os objetivos do milênio: exaltar Cristo como rei, manifestar o reino de Deus na sua plenitude, redimir a criação. Nesse período vai ser exatamente como Deus planejou no início. Vai ser uma terra muito abençoada, Satanás vai estar aprisionado e não vai haver essas tentações absurdas, mas também, como vai nascer muita gente no milênio, o ser humano vai ter ali liberdade de escolher se ele vai querer Deus ou não. A natureza humana vai continuar, principalmente porque muitas pessoas vieram da grande tribulação, né, e vão entrar no reino milenar, vão gerar filhos,
e muita gente ainda vai ter a oportunidade ali de escolher Deus ou não. Redimir a criação, um reino de justiça e paz, fazer Israel ocupar toda a terra e que lhe pertence, fazê-lo cabeça das nações, né? Na verdade, vai ampliar a atual terra de Israel no milênio. Características do milênio, revisando aqui, vai ser um reino literal de 1000 anos, Satanás será preso nesse período, Jesus Cristo vai governar com justiça, amor, mas também diz que ele vai governar com cetro de ferro. O que significa isso? Rigor, não haverá impunidade, vai haver ordem, justiça e amor, e não haverá impunidade, vai haver um rigor, mas o rigor de Deus. Reino de paz, a terra dos judeus será ampliada, que nós vimos, porque hoje ela foi reduzida drasticamente, ampliada como Deus prometeu. As fontes e mananciais de água serão abundantes, a terra será fértil e transformada. Tudo isso no milênio. Todos esses textos estão relacionados ao milênio, como nós vimos. Os animais perderão a ferocidade, o cordeiro vai estar junto com o lobo, olha aqui, ó. O leão e o novilho vão pastar juntos. Isso quer dizer que todos os animais serão praticamente herbívoros. As pessoas terão a oportunidade de crer em Jesus. Então, no milênio, ainda vai haver o quê? Pessoas que vão olhar para Jesus, que é o grande governador, na verdade, o grande líder do mundo. Antes era o anticristo, agora é Jesus. E ele vai mostrar como se governa com justiça, amor, ordem e impunidade. E as pessoas vão... Jesus vai ser o grande exemplo, e muita gente vai se converter a Cristo. Haverá paz, prosperidade e vida longa, as pessoas vão viver mais, como diz esse texto aí. Quem morrer aos 100 anos, diz o texto aí, vai ser considerado morrer jovem, né? Transformação no corpo sem defeito físico. A água do Mar Morto será saneada, porque vai receber uma água que virá ali do Monte Moriá, no templo, no terceiro templo, né, que é no Monte Moriá, em Jerusalém. Ali sairá água para o leste, para o oeste, e o Mar Morto será beneficiado, que o Mar Morto está exatamente a leste de Jerusalém. Então, essa água do Mar Morto ela vai ser completamente saneada, transformada, porque hoje não nasce nada ali, aquela água não pode nem ficar muito tempo nela, não pode beber, não pode ficar muito tempo nela, que ela faz mal, e também não tem vida nenhuma, planta, peixe, não tem nada. A língua será unificada, haverá uma língua só, um consenso geral, como diz esse texto, uma comunicação perfeita, Jesus falando uma língua e todos entendendo, todos falando a mesma língua, o oposto de Babel. Jerusalém será a sede do governo e Jesus estará lá. Então, muito bem. Então, foi só uma repassada rápida sobre o milênio. Vamos entrar agora propriamente na nossa última aula, e nessa última aula nós vamos falar sobre a rebelião final, juízo final, e sobre a Nova Jerusalém. Vamos falar sobre esses 3 temas e vamos concluir a nosso curso de panorama do Apocalipse. Muito bem, vamos entrar então diretamente agora na nossa aula propriamente dita, aula 8. Vamos falar sobre a rebelião final, o juízo final e a Nova Jerusalém. É a última aula, né? É onde nós queremos chegar no final, que é a Nova Jerusalém, também chamado de Novo Céu
e nova terra. É a cidade de Deus, a cidade que vai descer do céu, preparada pelo Senhor para os seus filhos. É a eternidade, é para lá que todos nós vamos. E você não pode ficar de fora, você tem que ir também. Né? Só entregar a sua vida a Cristo e seguir o Senhor Jesus e ser fiel a Ele, que todos nós vamos para lá. Objetivos: entender os eventos finais, rebelião final ou batalha final também, é chamada por alguns de batalha final, e juízo final. Vamos entender esses eventos aí. E conhecer as características da Nova Jerusalém, a cidade eterna, que está em Apocalipse 21 e no início ali do 22. Vamos conhecer que Deus ali ele fala um pouco sobre como será essa cidade. Vamos começar com a rebelião final ou batalha final. Vamos ler Apocalipse 20, de 7 a 10. Diz assim: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então ele ficou 1000 anos preso. Agora ele está sendo solto. Né? E tudo que Deus faz tem um propósito. A gente vai procurar entender o propósito de ter soltado Satanás. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Gog e Magog aqui representam os inimigos de Deus. Também tem lá em Ezequiel 38, fala sobre isso. Magog foi um descendente de Noé e que foram formados vários povos e povos que eram inimigos de Deus, na verdade. Então, Gog e Magog representam os inimigos de Deus, inclusive Ezequiel 38 faz uma referência a eles que vêm do norte para atacar Israel. Então, há várias conjecturas de citar alguns países, mas se você olhar no mapa, você vê vários inimigos de Deus ao norte, vários inimigos de Israel que vão ao norte. Eu vou falar só alguns aqui. Síria, Líbano, né? O próprio Iraque, que é um pouquinho mais a nordeste. Quando você vai subindo lá em cima, a Rússia. Né? Então, mais um pouquinho a nordeste, a China. Então, vários inimigos de Deus ao norte, mas a gente não quer definir aqui, eu estou falando alguns países, que esses se tornarão inimigos de Deus e inimigos de Israel, embora alguns já se manifestem assim. Então, nós não queremos definir países, mas é falado desses inimigos do norte que vão atacar e fazem parte aí desse Gog e Magog. E então, diz aqui, olha, nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Então, essas nações, Satanás vai reunir para quê? Para atacar Israel. Tá? Então, já existem vários inimigos de Israel declarados aí no mundo. Para quê? A fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Então, são muitos soldados que vão se reunir para atacar. Isso na batalha final. Lembra que nós falamos na última aula da batalha do Armagedon. Agora é a última batalha, é a batalha final, que Satanás vai conseguir enganar e seduzir, mesmo naquele período de grande harmonia, paz, que no reinado de Cristo, né, Jesus vai estar reinando, né, mesmo nesse período, então, nós vamos ter esse evento, esse conflito, que Satanás vai estar por trás, porque ele foi solto. Vamos continuar a leitura. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, Israel, a cidade amada, Jerusalém. Mas um fogo desceu do céu e as devorou.
Então, essas nações, esses exércitos, vão ser destruídos pelo próprio Deus. Vai descer fogo do céu e vai destruir tudo, todos esses exércitos. O diabo que as enganava as nações, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde haviam sido lançados a besta e o falso profeta, depois da batalha do Armagedon que a gente falou na aula passada. Agora vai definitivo. Quem? Satanás. O diabo, ele vai ser preso na batalha final depois do milênio e ele então vai ser lançado no local definitivo, que é o lago de fogo. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Eles quem? Satanás, falso profeta e o anticristo. As duas bestas, a primeira besta e a segunda besta. Então vamos ver aqui, resumindo. Satanás é solto e engana as nações para se voltarem contra Deus. Vão guerrear contra os santos, mas serão destruídos. Deus derramará fogo do céu, vai ser uma arma poderosa, um lança-chamas poderoso que vai destruir tudo. Deus vai mandar de forma sobrenatural isso aí. Satanás é então lançado no lago de fogo, e aí é o local definitivo dele. A minha pergunta e a pergunta de muitas pessoas: por que Deus permite que Satanás seja solto no final do milênio? O que você acha? Será que Deus gosta de emoções? Em algumas partes da Bíblia a gente vê que Deus, ele parece que ele gosta assim, de uma emoção, né? Assim, nos 44 do segundo tempo ele entra e resolve a situação, mas na verdade ele quer ver como a gente vai se portar, como vai comportar o nosso coração. No milênio, como eu falei, muita gente vai nascer no milênio e as pessoas vão continuar com a mesma natureza ali, o ser humano, vão estar vivendo mais, a Terra está com outra, a Terra foi redimida, está com outra configuração, não teremos as doenças que nós temos hoje, o ser humano vai viver mais, vai ter outro tipo de saúde, mas continua sendo ser humano. Muitos estão com o corpo glorificado, que estarão com Jesus no governo, mas muita gente ainda vai estar com o seu corpo, com a sua natureza nascendo lá. E Deus quer levar todo mundo para a Nova Jerusalém. Esse é o desejo de Deus, mas Ele sabe que nem todos vão querer. Então Ele dá a oportunidade no milênio de ser feita uma escolha, como aconteceu lá no início. Ele deu a oportunidade para o primeiro casal fazer a escolha e Ele nos dá até hoje. No milênio também vai acontecer isso, por isso que Ele permite que Satanás seja solto, porque ele só vai levar para Nova Jerusalém, para a cidade eterna, aqueles que realmente amarem a Deus, amarem Jesus e desejarem lutar contra o pecado. O pecado não vai ter lugar na cidade de Deus, na Nova Jerusalém. Então ele permite que Satanás entre em cena de novo, tá? Para dar ao ser humano uma oportunidade de escolha. Deus, Jesus ou o diabo? Né? Então, você percebe aqui Deus dando liberdade de escolha já no finalzinho aí dos eventos, dos últimos eventos, né? Eventos finais, o Senhor ainda vai dar a oportunidade, ele solta o diabo e quem quiser Deus que se agarre com o Senhor. Mas aqui muitos vão escolher Satanás. Tanto é que muitas nações são seduzidas. E aí acontece a batalha final, onde o Senhor entra em cena para destruir e prender, lançar o diabo no lago de fogo. Por que Deus permite, então, que Satanás seja solto? Para mostrar que a natureza humana
é pecaminosa, mesmo vivendo em condições ideais. Entendeu? Se tiver alguma dúvida, coloca lá no fórum. A gente está encerrando, já respondi várias perguntas essa semana, algumas boas perguntas, algumas difíceis. E aquilo, lembre de uma coisa, aquilo que a Bíblia não afirma com clareza, a gente não pode declarar com certeza. Então, quando a palavra de Deus não fala uma coisa claramente, a gente fica numa situação um pouco complicada, porque a gente pode entrar no campo da conjectura. Então, quando Deus quer que a gente saiba exatamente como é, ele é claro e a gente define claramente, né? Inclusive, em alguns textos que a gente já até falou sobre isso aqui, existem interpretações diferentes. Essa nossa interpretação escatológica não quer dizer que é a única verdadeira, é a única certa. Eu já falei sobre isso, né? É um entendimento que a gente tem, mas a gente também não vai invalidar a interpretação de outro irmão, né? Você, inclusive, tem liberdade para crer de forma diferente. Nós temos irmãos aqui na igreja que creem que vão passar pela grande tribulação. Ele tem a liberdade de escolher. Nós entendemos pela palavra que o Senhor vai tirar a igreja dessa situação, a noiva dele, de sofrer todos aqueles danos ali falado em Apocalipse. Você lembra que nós falamos da aula da grande tribulação? Lembra? Lá, o derramamento das taças, né? Os 7 selos, o derramamento de o toque das trombetas, as 7 trombetas, todas aquelas taças que foram desastres, desolações terríveis, grandes catástrofes, feridas malignas, doenças de todo tipo. Eu, particularmente, creio que o Senhor vai tirar a noiva dele, baseado no texto de Daniel e no texto de Apocalipse, que a gente citou, e você pode ver lá na aula de grande tribulação. No entanto, tem alguns textos que geram dúvidas. Então, a gente tem liberdade para crer naquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração. E eu lembro mais uma vez, tem 2 coisas que a gente não pode abrir mão. Primeira, que Jesus vai voltar. Isso aí é indiscutível. A Bíblia fala e ponto final, está bem claro. E segundo, que todo mundo tem que estar preparado. Preparado significa vida em santidade, coração limpo, imaculado, coração puro, regenerado, transformado, largar o pecado. O Senhor fala sobre isso. E o coração em paz. Deus quer que você esteja em paz com todos, em paz com Ele, em paz com as pessoas. Então, se você estiver assim, não vai fazer diferença nenhuma a grande tribulação, a igreja, se a igreja vai viver a grande tribulação, se a igreja não vai viver. Na verdade, se a gente estiver assim, a gente não está nem preocupado se Jesus vai voltar amanhã, a gente não vai ter medo nenhum se vai voltar daqui uma semana, porque a nossa vida já está preparada. E eu quero que você pense exatamente isso, pense dessa forma. Quando você estiver assim com a sua vida, assim pensando assim, você não vai ficar preocupado com detalhes escatológicos, com rivalidades doutrinárias. Já vi até irmãos brigando por causa disso, né? Se afastando da igreja. Olha, isso não é o mais importante. O mais importante é a tua vida estar bem com o Senhor, você estar em paz e em santidade. Vamos lá para o juízo final, onde todos vão passar pelo juízo final. Mas nós não vamos ser julgados, porque o Senhor Jesus já nos livrou desse julgamento, dessa condenação. Quem tem Jesus, o Senhor vai falar assim, você não precisa. Jesus já foi o seu juiz, Jesus já pagou a sua punição, né? Então,
para quem que é o juízo final? O juízo final é um julgamento, é um tribunal para aqueles que rejeitaram Jesus. Deus vai ser o juiz e todos serão julgados e condenados. É um julgamento para condenação. Quem tem Jesus não vai ser condenado. Se lembra da palavra de Deus que diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? Quem tem Jesus não estará a salvo, não vai passar por essa situação, porque Jesus já justificou, ele já nos tornou justos e pagou a nossa pena. Cada pessoa será julgada pelos seus atos e depois será lançada no lago de fogo junto com o diabo e seus anjos, onde sofrerá castigo eterno. Vamos ler o texto aqui. Cada um vai ser julgado de acordo com o que fez, diz a Bíblia. Então isso quer dizer o quê? Que vai ter níveis diferentes. Vamos ler aqui. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença. E não se encontrou lugar para eles. Quer dizer, eles viram um trono, tá? E agora o 12 diz assim, que ele viu também, ele quem? João, os mortos, agora ele vai ver os que morreram, grandes e pequenos, de pé diante do trono, ou seja, ressuscitados. Eles viram os mortos ressuscitados. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida, que é onde está o nome dos salvos, todos aqueles que receberam Jesus. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então, quem está com o nome no livro da vida são os que receberam Jesus como Senhor e Salvador, os salvos, os regenerados, os vacinados contra o inferno, né? Os vacinados contra essa maldição de condenação. Jesus colocou o Espírito Santo, e o Espírito Santo, então, nos dá esse acesso ao livro da vida. Quem não está com o nome no livro da vida, lago de fogo. Vi também os mortos, grandes e pequenos, e pé diante do trono, isso aí a gente já leu, né? E esses mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Os ímpios que morreram de todas as épocas ressuscitarão. Agora é um resumo do que a gente leu. O julgamento dos mortos ímpios será de acordo com as obras de cada um. Portanto, haverá diferentes graus de castigo. Ou seja, até no inferno vai ter aquele que vai sofrer mais e aquele que vai sofrer menos. Mas todos vão sofrer. O que dá a entender nesse texto é que lá no inferno, se a pessoa aprontou muito aqui, lá no inferno, se ela foi aquela pessoa que tão rebelde, num nível de rebelião tão grande, ela vai ter mais sofrimento lá. No entanto, o inferno, o lago de fogo, todos vão sofrer lá. Tá? Mas o castigo vai ser proporcional àquilo que foi feito. Vamos entrar agora na Nova Jerusalém, que é a cidade eterna. 2 Pedro 3,13 diz assim: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Essa é a Nova Jerusalém, também chamada de novo céu e nova terra. Mas vocês chegarão ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Tem várias referências, eu peguei só duas para você ver. E a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, que cidade é essa? É o lugar que o Senhor preparou para os santos, para os seus filhos, aqueles que se converteram a Jesus, para que na consumação de todas as coisas,
estejam eternamente com Ele. Ou seja, para que no fim de tudo estejam na eternidade com o Senhor. Então, por que Jesus veio nos salvar? O grande propósito é para Deus nos levar para a eternidade com Ele. Deus ama os seus filhos. Deus ama a família dele, a família de Deus. Nós somos chamados, lá em Efésios 2, né, de família de Deus. Então, Deus quer estar com a sua família junto. Por isso que Ele vai levar todos os seus filhos para a cidade eterna. Um lugar onde todas as coisas terão sido restauradas e será uma eterna e perfeita era. Vamos ver como é que é a descrição, então. Apocalipse 21 fala um pouco dessa cidade. Depois você pode ir lá ler com calma. Eu anotei aqui os pontos principais. Versículo 1. Na visão de João, não existe mar na Nova Jerusalém. Tem água, tem rio, mas mar não tem. Tá? No versículo 2, fala que ela descerá do céu. Então, ela está no céu, ela vem para a terra. A Nova Jerusalém será na terra. No entanto, a terra será recriada, transformada. Né? E Deus vai também estar presente aqui. Jesus, o Espírito Santo, vai estar os três aqui na terra, na Nova Jerusalém. Versículo 4. Não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Nós estaremos com o corpo glorificado e esse corpo, então, ele não vai se corromper, ele vai ser eterno agora. Ele não vai se decompor, não vai haver maldição, não vai haver choro, nem dor, nem tristeza, nem morte. Descerá do céu da parte de Deus, versículo 10. No versículo 11, ela resplandece com a glória de Deus, apesar de ter muito ouro, pedras preciosas lá, a gente vai falar nisso, mas a glória de Deus que fazia essa cidade brilhar. Inclusive não vai ter noite, né? Eu acho que eu coloquei esse versículo aí. Vai ter só dia. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. O Senhor honrando lá os seus descendentes de Israel, lá do povo de Israel, que foram fiéis ao Senhor. O nome das 12 tribos, o nome de cada tribo estará lá. Provavelmente a de Dan, né? Claro, a de Dan não estará, justamente porque a tribo de Dan ela se desviou dos propósitos do Senhor, mostrando que quem se desvia do propósito de Deus perde bênçãos eternas. Versículo 14. Na muralha tinham 12 fundamentos com o nome dos apóstolos. Deus honrando também os 12 apóstolos do Senhor Jesus, que pagaram um preço altíssimo para que essa mensagem chegasse até nós, chegasse ao mundo todo, e foram martirizados, sofreram, morreram por amor a Jesus, e o Senhor então honra eles com uma muralha com 12 fundamentos, 12 estruturas que se destacavam naquela sustentação da muralha, com o nome dos apóstolos escritos ali. A cidade era quadrada, com 2.200 quilômetros de lado e altura. Deus dá até a dimensão da cidade. Só para você ter ideia, 2.200 quilômetros vai dar até mais ou menos, creio que Tocantins, ali, Palmas, por ali. Mas, só para você ter ideia, até o Rio de Janeiro dá 1.300 quilômetros. Então, vai ser quase o dobro disso aí. Um local muito grande. Um quadrado, né? E de altura também. Ela vai ter um limite de altura, diz a palavra de Deus, né? E
toda a família de Deus vai viver ali, nesse local que o Senhor define aqui na terra. O muro era de jaspe e a cidade de ouro. Jaspe é uma pedra preciosa e toda a cidade de ouro, que é um metal mais nobre que a gente tem, né? Mostrando que Deus, ele é encontrado na natureza, Deus criou o ouro. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. Imagina o tamanho de uma pérola, o tamanho de uma porta. A rua principal da cidade era de ouro, como vidro transparente. Não havia templos. Deus Pai e Jesus eram o próprio templo, no versículo 22. Não vai ter templos lá, igreja, não precisa. Com Deus ali presente, todo aquele local já se tornou um grande templo. Toda a cidade já era um grande templo. O culto é a todo tempo glorificando e honrando ao Senhor. O culto a Deus ali, Deus quer que a gente tenha um culto, né, um estilo de vida que cultue a Ele todo o tempo. E hoje a gente enfrenta várias dificuldades para poder ter realmente a prática desse conceito de Deus, que é o nosso culto racional, né? Não se conformando com o padrão nesse mundo, mas tendo um estilo de vida que a nossa vida seja um culto oferecido a Deus. Lá, na Nova Jerusalém, o próprio local, o próprio ambiente, a presença de Deus e a ausência de pecado, de maldição, já vai ser um culto constante. Então não precisa de local de culto. Não precisa de templo. Não precisa de sol e nem de lua, porque a glória de Deus a ilumina. Versículo 25, não haverá noite. Que legal, olha só, né? Não vai haver noite, não precisa dormir, vai ser todo o tempo aproveitado. Não precisa nem descansar, que não vai haver cansaço. Somente entra lá quem estiver com o nome no livro da vida, como eu já falei. E Apocalipse 22, 3, já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Um local sem maldição. Vamos ver aqui rapidinho a cronologia para a gente relembrar. Quando tudo começou, você lembra? Lá da primeira aula, segunda aula, né? 70 semanas de Daniel. Começou aqui no sonho de Daniel. O sonho de Daniel nas 70 semanas. E começa aqui na reconstrução da cidade de Jerusalém. E as 69 semanas vão até Jesus. A partir de Jesus vem a era da igreja. E sinais das dores do parto. Os grandes eventos, sinais, que a Bíblia chama, antes do arrebatamento, que nós cremos que é o que nós estamos vivendo hoje. Aqui, ó, no finalzinho da era da igreja. Arrebatamento, a igreja é retirada subitamente, não é a vinda propriamente dita de Jesus, a volta triunfal dele. Nós seremos, se for na nossa geração, arrebatados e vamos encontrar com o Senhor nos ares. Tá? E aí inicia a grande tribulação aqui na terra. Os que forem com Jesus no arrebatamento, haverá o tribunal de Cristo, que é para a entrega dos galardões, e bodas do Cordeiro, uma grande festa, um banquete, com o noivo e a noiva, que é a igreja. E enquanto aqui na terra está acontecendo a grande tribulação, o anticristo pressionando todo mundo, querendo dominar o mundo, os primeiros 3 anos e meio de paz aparente, de alianças, até que ele ocupa o templo em Jerusalém, o terceiro templo, e deseja ser adorado
e então os judeus, o povo de Israel, a nação de Israel, quebra a aliança feita com o anticristo aqui na grande tribulação. A partir daí, isso aí foi com 3 anos e meio, a partir daí, na segunda metade de 3 anos e meio, é o grande período difícil na grande tribulação, que vai haver lá a abertura dos selos, com todas aquelas tragédias, o toque de cada trombeta, as 7 trombetas, e o derramamento de cada taça, com várias tragédias, desolações, doenças terríveis, mortes, terremotos, tudo isso na terra. E aqui vai se converter um monte de gente ainda. Em Apocalipse a gente viu João tendo a visão daqueles que vieram com vestes brancas da grande tribulação. Gente se convertendo aqui. Anticristo e o falso profeta vai operar aqui, né? Os 144 mil selados, lembra que nós falamos? Vão ser aqueles evangelistas descendentes das 12 tribos de Israel que vão se converter a Jesus e vão pregar o evangelho aqui, e muita gente vai se converter através dos 144 mil selados. A queda da Babilônia logo em seguida, como parte final da grande tribulação, que é a Babilônia política e econômica, liderada pelo anticristo, e a Babilônia religiosa, que é representada pela meretriz, que é a falsa igreja. E aí volta Jesus, né? A volta de Jesus, logo exatamente na batalha do Armagedon, quando o anticristo cerca Israel, Jesus volta para destruir o exército do anticristo. E aí inicia o reino milenar de Cristo, o milênio, e em seguida vem a rebelião final. Satanás é solto aqui e ele seduz as nações e vai para uma batalha com Cristo. Em seguida, o juízo final, que nós vimos, que é o julgamento de todos, e a nova Jerusalém, todos que não se converteram, tá? O juízo final é para aqueles que não se converteram. E depois todos salvos vão para a nova Jerusalém. E aí a gente encerra todo o ciclo escatológico que nós apresentamos aí nessas 8 aulas. Perguntas. Pessoas já fizeram. Nós reconheceremos um aos outros no céu? O que você acha? Nós vamos conhecer? Eu creio que sim. A gente tem texto na Bíblia que fala. Isso aí, o próprio Davi, quando o recém-nascido, o filho dele, nasceu e morreu, ele falou que ia encontrar ele na eternidade, né? Nós vimos Jesus lá em Mateus falando que nós teríamos um encontro com Abraão, Isaac e Jacó, e obviamente eles seriam reconhecidos, né? Um banquete, né, com eles. Vários textos dão a entender. O rico e Lázaro, né, o rico consegue identificar Lázaro, o próprio Abraão é identificado nesse texto como Abraão. Então eu creio que nós vamos, inclusive foi uma pergunta que foi feita aí no fórum, nós cremos sim que nós vamos reconhecer pessoas. Qual é a grande preocupação das pessoas? Elas pensarem assim, mas então eu posso ficar triste lá no céu porque, de repente, um ente querido meu eu não vou encontrar lá no céu e aí eu vou ficar triste. Sim, não vai haver esse tipo de sentimento no céu. Se, porventura, uma pessoa da sua família não estiver lá, Deus não vai permitir esse tipo de sentimento. Você vai se alegrar com o que você estará vivendo lá. Mas eu creio que Deus não vai permitir qualquer tipo de sentimento. Nós não vamos ter essa inclinação de pesar, de tristeza, de dor. Não vai ter nenhuma dor, nenhum choro lá, nenhum sentimento ruim de pesar, de tristeza.
porque lá vai ser o tempo de Deus, é outra era. Agora, a Bíblia diz que nesse lugar não vai haver marido e mulher, né? Então, nós nos reconheceremos, nós vamos nos abraçar, você vai encontrar pessoas lá que você evangelizou, que você deu um bom testemunho para alguém, talvez que você nem saiba que isso aconteceu. Então, você vai sim encontrar pessoas que você conhece, pessoas que vão conhecer você, né? Pessoas que você foi influência lá, aqui na terra, e você vai encontrar no reino de Deus, você vai poder abraçar os irmãos, a família, pessoas que já faleceram da sua família, pessoas convertidas, você vai encontrar lá e vai ser uma grande alegria, uma grande festa no paraíso, né? E o Senhor estará presente em tudo isso, se alegrando também. Então a resposta é sim. Quem irá para a Nova Jerusalém? Quem está com o nome no livro da vida. Só. Ninguém que esteja fora do livro da vida, qualquer pessoa fora, não vai para o paraíso, para a Nova Jerusalém, para a cidade perfeita, a cidade de Deus. Então eu quero te dar aqui 5 sinais para você saber se seu nome está no livro da vida ou não. E você precisa saber como parte da conclusão desse curso, dessa aula, porque se esses sinais não se encontrarem na sua vida, significa que Cristo não entrou no teu coração e que você não tem o Espírito Santo. Então você precisa se arrepender, reconhecer que é um pecador e convidar Jesus para ser o teu Senhor e Salvador. E você então faz essa decisão que vai definir a sua eternidade. Então vamos lá, 5 sinais, marcas de que seu nome está no livro da vida. Primeiro, quando você é convertido, salvo, você tem uma nova consciência de pecado. Isso é muito importante. Quando a gente não era convertido, quando a pessoa não é convertida ainda, quando ela faz alguma coisa errada, você deve lembrar disso aí, você que é convertido. Eu lembro quando eu fazia alguma coisa errada, eu não sentia nada. Porque o Espírito Santo não está na nossa vida e é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, não há aquela consciência, nem o arrependimento verdadeiro, não há consciência de pecado. Então, a pessoa não sente nada. Ela mente, não sente nada. Ela cai na imoralidade, ela acha que está certo porque todo mundo faz. Então, presta atenção. Deus, através do Espírito Santo em nós, muda a nossa forma de pensar em relação ao pecado. Agora a gente não faz parte mais desse nível de consciência de pecado, e Deus nos dá uma nova consciência. Isso é muito importante. Segundo, a gente começa a ter um desejo de agradar a Deus, de fazer aquilo que é o certo, que é o justo, que Deus ensina na sua palavra. A gente começa a querer se esforçar para isso. E quando a gente não consegue, a gente se arrepende. A gente erra, a gente se arrepende. A gente quer fazer o certo, mas nem sempre a gente vai conseguir. Você lembra que o apóstolo Paulo falou? Que aquilo que era certo ele não conseguia fazer, mas o errado muitas vezes ele fazia? Isso é do ser humano. E vai ser assim a vida toda, a gente lutando contra o pecado, se santificando. Claro que é o processo de Deus na nossa vida vai ajudar a gente a errar cada vez menos, a se tornar mais santo, mais parecido com Jesus. Mas a gente ainda está nessa carne ainda. Então, desejo de agradar a Deus, mas nem sempre a gente vai conseguir agradar totalmente. E quando desagradar, quando errar, quando pecar, se arrepender, rápido, guarda essa palavra, rápido, não demorar muito. Quarto,
desejo de estar em comunhão com outras pessoas, com outros irmãos, desejo de ir na igreja. Isso é uma marca do Filho de Deus. O Filho de Deus busca uma unidade em espírito com o corpo de Cristo. O Filho de Deus, ele sabe que existe um cabeça que é Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. E que ele, para ele crescer, ele precisa estar unido ao corpo, como diz lá em 1 Coríntios 12, ele é parte desse corpo, dessa família. E ele, então, o Espírito Santo gera nele um desejo por comunhão, de estar lá no grupo, de estar no GA, de ir à igreja, se ele se sente bem com a família de Deus. Agora, se uma pessoa acha que é convertida, ela se diz convertida, é uma religiosa, mas os maiores amigos dele, os amigos dele são todas pessoas que não são convertidas. É onde ele se sente bem. Inclusive, ali ele se sente até mais à vontade, mais alegre, entre aspas, né? Porque é uma falsa alegria. Alguma coisa está errada nesse negócio. Porque o Espírito Santo gera em nós um desejo de comunhão. Então, esse é um sinal também. E o último, tem mais, eu estou falando só os principais, tá? Desejo de conhecer mais a Deus, de não só agradar, mas entrar num relacionamento maior com Deus, de conhecer mais do Senhor. É uma sede que o Espírito Santo coloca em nós, de não se acomodar num relacionamento religioso, mas desejar intimidade com Deus, de buscar o Senhor. São sinais, buscar o Senhor na palavra, buscar o Senhor separando tempo para orar, que é uma das maiores dificuldades. É tempo com Deus, é a devocional, é separar tempo com o Senhor, uma maior dificuldade das pessoas. Então, esse desejo de conhecer Deus, de ter um relacionamento, de ter experiências com Ele, aquilo que a gente vê na palavra, sentir o desejo de viver aquilo também, viver o sobrenatural de Deus, são sinais marcantes na vida dos filhos de Deus. Ah, eu acho que eu não tenho isso aí então. Ou se você tem, glória a Deus. Se você não tem, é hora então de se arrepender, pedir perdão a Deus. Ou pode ser que você seja convertido, mas teu relacionamento com Deus está deficiente. Teu relacionamento de comunhão com as pessoas, ou de repente você é uma pessoa convertida, mas tem pecado que você não se arrependeu ainda. Então você precisa se arrepender. Então, se você não tem esses sinais, o que você precisa fazer? Se arrepender, pedir perdão a Deus, reconhecer que é um pecador e receber Jesus como teu Senhor. Amém? Esse é o nosso desejo para você. E com essa conclusão, a gente encerra o nosso curso de Apocalipse e a gente se coloca à disposição de vocês. Continue fazendo o CENIB, as outras matérias. Agora a gente vai ter a próxima rodada com matérias fantásticas, a gente vai colocar na plataforma, outros professores vão entrar também. Então você não pode, isso faz parte de sinais, são sinais de que nós temos uma nova vida. É buscar conhecimento da palavra, viver esses princípios da palavra de Deus na nossa vida. Então, continue firme nesse propósito, nessa caminhada e faça aí o teste, a avaliação e nosso desejo é que você seja muito abençoado, seja aprovado e aplique os princípios que Deus tem colocado no teu coração, os princípios aprendidos no CENIB, né, na palavra de Deus e aplique na sua vida e seja feliz, seja abençoado. Muito obrigado. Vamos encerrar agora com uma oração. Pai, obrigado, Senhor, por esse curso. Obrigado, Deus, pelas pessoas que participaram. Nós queremos, Pai, pedir que o Senhor nos ajude a cada vez mais estarmos preparados, Senhor, para a Tua vinda. Senhor, que a gente possa amar a Tua vinda. Obrigado por todas essas pessoas, abençoa a vida delas,
nós te louvamos, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque um dia estaremos contigo na cidade eterna, a Nova Jerusalém. Muito obrigado, Senhor, por esse curso e por essas vidas que participaram, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus.